Isso é um diagnóstico que se dá? Sim. Um psicólogo pode chegar e dizer para você, olha, José Urbano, então, eu tenho uma coisa para te contar. Eu tenho algo para dizer, não sei se você já percebeu. Então, eu posso te dar esse diagnóstico. É sempre bom a gente trabalhar com hipótese diagnóstica. O que é isso? Depois que eu tô lá com você, que a gente já está num trabalho terapêutico há um certo tempo, que eu já compreendi o teu funcionamento psíquico, né? O Freud, ele tem um texto que ele dá as orientações passo a passo para o atendimento clínico. E ele diz que as primeiras sessões são de entrevista. Então, você vai fazer a primeira, segunda, terceira, quarta sessão, se necessário, só de entrevista para entender o funcionamento psíquico daquele sujeito, para entender a personalidade, né? E aí o narcisismo entra aí também. Entendi, aí a gente faz um passo para começar a psicoterapia. O Freud marcava muito isso, inclusive, que é quando sai da poltrona e vai para o divã. Né? Agora sim. Você sabe que a maioria dos psicanalistas na atualidade não usam divã, né? Então, esse é um pouco mito também, essa coisa do divã. Eu adoro um divã, tá? Você usa divã? Você usa na sua clínica? Sim, adoro. E aí, então, quando a gente passa para o divã, eu já teria essa hipótese sobre o funcionamento do sujeito. Em um dado encontro, eu preciso dar uma devolutiva para ele. E aí eu apresento, eu falo, olha, eu estou percebendo que... E aí eu te conto o que eu estou percebendo. Só que mais importante do que a minha hipótese sobre o seu funcionamento psíquico é o que você vai fazer com ela. Uau! Fica com essa. Agora, eu já vou trocar o enfoque aqui, dizendo outra coisa sobre o narcisista e sobre a clínica, inclusive, né? Chega muito na clínica as pessoas que se relacionam com supostos narcisistas, né? Então, porque são as primeiras a perceberem, em geral, o sofrimento, porque elas estão diretamente atacadas por essa personalidade, muitas vezes. Né? Então, não sei se essa percepção também é comum do seu ponto de vista. Então, tem muito sofrimento associado à convivência com pessoas narcisistas ou com o narcisismo um pouco mais exacerbado, vamos dizer assim. Tem também. Toda relação humana tem conflito, tem sofrimento, né? Mesmo que não tenha nenhum narcisista na relação, vai ter dor, vai ter sofrimento. Que horror, né? Olha, não quero mais me relacionar, chega. Mas aí vira narcisista e também que sofre. Aí só se relaciona comigo. E sofre também. Ai, gente. Tem como não sofrer? Não tem como não sofrer. E aí essas pessoas que se relacionam mas tem como lidar bem com o sofrimento, tá? Deixa eu dar um alívio. A esperança. E essas pessoas que convivem também com um sujeito que tem um narcisismo num grau mais exacerbado, ela também vai sofrer, com certeza, né? Porque, como eu falei, às vezes ela tem uma série de afetos que não são validados, ela se sente usada muitas vezes. Porque é essa percepção que a gente tem, às vezes, do narcisista, que ele usa o outro para ele, né? É muito comum o narcisista ser um cara sedutor. Ele chega aqui, ele te agrada, sabe? Ele te bajula. Mas, na verdade, ele faz isso para que você goste dele. O que ele quer é esse retorno. Então, as pessoas que se relacionam com narcisistas, quando elas sacam isso, ela se sente usada, ela se sente, né? E aí ela também vai procurar ajuda. E aí é importante pensar por que é que ela escolhe uma figura narcisista que não vai dar um afeto do jeito que ela quer para se relacionar. Aí começou a terapia com ela, né? E não falando dele, falando das escolhas dela. Porque essas escolhas se repetem, né, Sussu? Não é uma relação com o narcisista que você tem em geral, né? Você vai, inclusive, em geral, você também não percebe nas primeiras relações. Você vai perceber quando isso está repetitivo. Só conheço pessoas desse jeito. Só me relaciono com pessoas assim. Na minha casa tinha gente que era assim também, né? Interessante isso. E legal você falar essa coisa da parte sedutora do narcisismo. E assim, a gente está falando narcisismo... E ouça bem, porque eu vou colocar uma outra palavra aqui, que é o tóxico, que as pessoas falam isso, né? Relacionamentos tóxicos. E, em geral, quando a gente vai analisar, tem uma questão narcísica forte também nesses relacionamentos. E o que é isso? Aquela pessoa que chega maravilhosamente e vai salvar a sua vida. É o relacionamento que você sempre quis.
é a pessoa que você sempre procurou. Ela é simpática com todos, ela é super legal lá fora com todos. Mas, às vezes, no relacionamento íntimo é que isso vai aparecer. E demora tanto, às vezes, Urbano, para a pessoa que está ali ter coragem de revelar isso para os outros, porque comigo, intimamente, lá em casa, você é uma coisa. Para a sociedade, você é outra. E fica difícil para a pessoa que começa a perceber que está se relacionando com um narcisista, né? Fica difícil para ela depor para os amigos o que está acontecendo. Como é que eu explico? Né? Porque a gente nega, né? A gente nega não só para os outros, a gente nega pra gente, Sussu. Não é possível que eu acreditei nesse cara, que eu caí nessa. A gente nega. E aí, isso tem nome também. Na psicanálise, a gente chama isso de mecanismos de defesa do ego, que é fazer a realidade como ela não é. Então, a gente pinta a realidade de um jeito que a gente a suporte. Então, assim, olhar para as minhas escolhas e perceber que eu faço escolhas que me destroem, né, o tempo todo, dói muito. É melhor colocar a culpa no outro, né? Então, foi ele que me seduziu, foi ele, né? E aí vem a regressão, a projeção, a formação reativa. Tem um monte de mecanismos de defesa que a gente utiliza não para enganar os outros, para enganar a gente mesmo. Então, a gente muitas vezes nega a realidade. Sabe aquela historinha também, né, que o senso comum fala que o marido traído é o último a saber? Porque é isso, dói tanto que ele não enxerga, ele cria mecanismos para justificar. Ele racionaliza, jamais, e aí ele acha uma justificativa racional, que faz sentido, mas para negar a realidade. Então, a gente nega as nossas escolhas. Quando a gente consegue entender por que faz essas escolhas, aí a gente dá um passinho aí na direção de mudanças até. Deixa eu trazer uma outra coisa que eu não posso esquecer. A hora que você começou a falar desse cara que chega salvando o mundo, né? Eu tô assistindo uma série, chama The Boys. Você já viu? Ok, acho que não vi a série, eu já ouvi falar. É sobre super-heróis que são muito humanizados. Certo. E tem um cara lá chamado Capitão Pátria. Tá. A hora que você começou a falar, e eu não tinha feito esse link, mas eu fiz agora, de uma personalidade extremamente narcisista. Então, escuta tudo isso que a gente está conversando aqui hoje e depois assista a série e veja o Capitão Pátria. Tá certo. É um exemplo clássico do narcisista. Chegou quem estava faltando. E agora eu vou resolver tudo para vocês. Ah, muito bem. Bom, dá para se relacionar de maneira saudável, porque dá para se relacionar com o narcisista? Dá para ficar casado com ele? Dá para ser amigo dele ou dela? Porque a gente tá falando do narcisista como se fosse um privilégio dos homens. Mas a maioria são homens, viu? Acha! Personalidade narcisista, a gente tem um índice muito maior em homens do que em mulheres. Cara, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo na minha cabeça, gente, porque eu sou uma pessoa com terapia há muitos anos. Eu já caí na figura do mulher fálica e agora com o narcisismo tá fazendo todo sentido pra mim. Eu vou sair daqui e vou direto pra sessão.